Humberto de Campos, que foi da Academia Brasileira de Letras, escreveu, e a minha edição é de 1940, escreveu O Brasil Anedótico. Frases históricas que resumem a crônica do Brasil Colônia, do Brasil Império e do Brasil República. Ele dá esse título, Brasil Anedótico, não é porque esse livro é um livro de anedotas. Ele compila essas frases, que são frases políticas da época, que representam o que acontecia nas entranhas políticas daquela época, mas e com um ar jocoso. Todas as frases são momentos interessantes e de alguma parecendo algum anedotário, mas frases verdadeiras, portanto, mas não deixando de ser de alguma forma engraçada. E eu separei para você aqui algumas. Veja esse acontecimento aqui, o Imperador e Martins Júnior. Era Ferreira Viana ministro no gabinete? João Alfredo, quando em um concurso na Faculdade de Direito do Recife, Martins Júnior, republicano e positivista, tirou o primeiro lugar em um concurso contra o filho de um dos maiorais do governo na província. O imperador defendia todo o transe Martins Júnior contra os interesses do gabinete. Ele é republicano, majestade, alegou Ferreira Viana. Isso não é razão, contestou o monarca. A fé republicana não o impede de ser um bom professor. Depois é um ateu. Veio ao ataque Ferreira Viana. Ainda menos, tornou o soberano. Todas as crenças podem ser admitidas, desde que sejam sinceras. Ferreira Viana sentiu-se vencer e reagiu. Bem, Vossa Majestade dispensa no civil, mas eu não dispenso no religioso, e fechou a questão. Sobre a incapacidade de um ministro. A demissão de Rodrigues Júnior na pasta da guerra no gabinete Lafayette havia constituído um escândalo nos raiais políticos. Explicando à Câmara o seu ato, o presidente do Conselho dera a perceber que este fora motivado pela ignorância do seu ex-companheiro de gabinete. Decline, Vossa Excelência, um fato. Diga qual foi o erro que cometi, aparteou furioso o acusado. E Lafayette, brutal e imperturbável, disse: a incapacidade não se prova com fatos. Atual, né? Atual isto. O baile de máscaras. Em um encontro na livraria Garnier, apresentara Francisco de Castro seu filho Aloísio, ainda estudante, a Machado de Assis. Vendo quase homem aquele que vira recém-nascido, Machado sentenciou triste. E aqui a prova de que Machado de Assis era um verdadeiro gênio, não só como escritor, mas com as suas tiradas. Disse Machado de Assis: a vida é um baile de máscaras. Uns vão saindo depois dos outros. E com voz meio gaguejada sentenciou: já me sinto no fim do baile. Gênio Machado de Assis. Todos malucos. Encarregados de promover na madrugada de 16 de novembro o embarque da família imperial a bordo do Parnaíba, o coronel Mallet foi desobrigar-se da sua missão no Paço. Que é isto? Eu vou embarcar a esta hora da noite, exclamou o velho imperador. Mallet adiantou-se com um ar respeitoso. O governo pede a Vossa Majestade que embarque antes da madrugada, assim convém. Que governo? Indagou o monarca. O governo da República, informou o oficial. Aí disse o imperador, já ex-imperador: Deodoro está metido nisso? Está sim, senhor. É ele o chefe do governo. E o imperador, num espanto: estão todos malucos. Eu também acho que estava. Salvando a gramática. Resolvida a adesão da província ao movimento de 15 de novembro, foi constituída no Maranhão uma junta governativa de que eram membros o tribuno
Paula Duarte, republicano da propaganda. O Major Tavares, representando o elemento militar, e o comerciante Francisco Xavier de Carvalho, homem de poucas letras, mas de grande seriedade, que entrava no caso como delegado do povo. Ao fim de alguns dias de governo, apareceu na imprensa de São Luís um manifesto assinado pelos três, admiravelmente escrito, mas que se particularizava, do princípio ao fim, pela violência da linguagem. Espantado com a assinatura de Paula Duarte naquele documento imprudente, um amigo procurou-o para estranhar o fato. E disse Paula Duarte: "Que podia eu fazer, filho?" Observou o tribuno abrindo os braços. "Que podia eu fazer?" E desculpando-se: "Imagine você que entre a gramática e a espada, mal pude salvar, que entre a ignorância e a espada, mal pude salvar a gramática." Também reservei esse episódio entre Dom Pedro II e Vitor Hugo, para você ver a maravilha desse livro. O imperador do Brasil visitou Vitor Hugo às 9 horas da manhã de 22 de maio de 1877. O poeta fê-lo sentar-se ao seu lado e as primeiras palavras do monarca foram essas: "Sentando-me ao lado de Vitor Hugo, cuido pela primeira vez que estou num trono." O poeta imenso, afeito à lisonja, sorriu. Isso aqui também mostra o amor às letras que tinha o nosso imperador Dom Pedro II. Então, livro maravilhoso, conta as frases históricas e episódios também que resumem a crônica do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil república, o Brasil anedótico, Humberto de Campos.